Oi, galerinha do segundo ano. Vamos continuar nossos estudos, então, né? Trabalhando o capítulo 9, que trata do ciclo do ouro, né? Do chamado ciclo do ouro. Bom, basicamente, a gente sabe que, né? Nós vamos ter, então, né? A descoberta do ouro, né? Que tanto queriam, né, desde o início do projeto colonizador, o foco era encontrar, né, metais preciosos, o ouro, enfim. Isso só vai acontecer no século XVII, né, com aquele processo todo de interiorização, tá? Está voltando para o Brasil, né? Tivemos algumas aulas sobre geral, agora vamos voltar um pouquinho para o Brasil, o ciclo do ouro. Então, com o processo da União Ibérica, lembram? Com essa interiorização, com os bandeirantes, né? Principalmente que eram esses grupos, então, exatamente que vinham procurar ouro, que exploravam, né? As chamadas drogas do sertão, né? Que eram então essas ervas, enfim, esses produtos medicinais, né? Então eles começaram a entrar, né? O território adentro e em determinado momento encontraram então o ouro, né? Inicialmente aquele ouro de aluvião que a gente chama, aquele ouro que se encontra, né? Pedacinhos, né, de ouro, pequenas pepitas nos rios, né? Então, na região onde hoje é Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, é ali que vai ser encontrado o ouro. E no momento que se encontra ouro, vocês já imaginam que a galera surta e nós vamos ter, né, um grande movimento, né, de pessoas para ocupando esses espaços. Até porque num primeiro momento, como uma coisa, digamos assim, é inicial, incipiente, meio entre aspas fora de controle, tá valendo, né? Qualquer um, digamos assim, pode então, né, enriquecer, enfim, né? Então, o primeiro momento é um momento, digamos assim, mais em aberto, né? E que aí depois as coisas vão se estruturando, mas nesse primeiro momento muita gente vai vir, então, né, com as notícias de que se havia encontrado ouro, tá? Então, basicamente, está muito vinculado a esse processo do bandeirismo que a gente já falou para vocês, que eram então esses grupos, esses mercenários meio autônomos, digamos, né, que entravam território adentro, né, para apresar indígenas, para destruir quilombos, enfim, e também para procurar ouro e essas drogas do sertão. Basicamente são esses grupos que vão acabar encontrando o ouro de fato, certo? E com isso a gente vai ter então muita gente chegando, ocupando esse território, né? E isso vai se estruturar de tal forma, né, que durante este período chamado então ciclo do ouro, né, durante esse momento, o eixo de desenvolvimento, que era até então o Nordeste, né, o Nordeste vai ficar abandonado, o açúcar já entra num processo de decadência, né, não que o açúcar tenha sido, não, agora ninguém mais planta açúcar, não, né, continua sendo um produto até hoje importante, de destaque, porém, como há uma decadência no sentido da sua valorização nos mercados externos, né, outros espaços vão, né, tomando conta. Então, quando se encontra ouro, a gente vai ter esse deslocamento do eixo econômico, tá, de interesses da coroa, do Nordeste para o Sudeste. Tanto que a capital da colônia, que é então até então Salvador, né, em 1763, passa a ser então o Rio de Janeiro, vai se tornar a capital, certo? Então, nessa perspectiva, tá, a gente vai ter essa situação. Então, isso vai mudar muita coisa, tá, pessoas? Em que sentido? A gente vai começar a ter um processo, primeiro, de ruralização, a gente tem que lembrar, de ruralização no sentido de interiorização, tá? Então, não é uma ruralização no sentido de mundo rural, mas de interiorização. Então, até então, as grandes capitais, as grandes cidades, as cidades mais populosas, estavam no litoral, né? Então, agora, quando se encontrou ouro, vai ter um processo de interiorização, tá? E esses espaços, eles vão começar a se urbanizar e a gente vai ter um outro tipo, digamos assim, de organização social, né? Como eu disse para vocês, nesse primeiro momento, a gente vai ter grupos que vão vir para cá e que vão praticar essas formas mais rústicas, né, de procura do ouro, que é a faiscagem, a garimpagem, né, que vai lá, a pessoa entra no rio, né, e vai com a peneira, né, vai colocando, enfim, que é um trabalho muito complicado, né, que vai ser exercido majoritariamente por pessoas, né, negras escravizadas, mas ainda é um momento, digamos assim, de uma grande euforia, né? No sentido de que qualquer um pode enriquecer,
né? E vai começar então a vir gente, vão se construindo vilas, né, naquela região, e também nós vamos ter aí uma certa mobilidade social neste primeiro momento. Depois, como eu disse para vocês, as coisas se estabilizam e aqueles que têm mais dinheiro é que vão conseguir ocupar os principais pontos, né? Os pontos mais, digamos assim, de maior interesse, né, econômico, onde se achou mais ouro, enfim, né? Isso depois vai ser organizado, porque, claro, a coroa portuguesa vai estar antenada a isso e rapidamente vai se organizar para controlar, como a gente vai ver, tá? Mas, enfim, vai se formar uma sociedade diferenciada nesse contexto do que nós tínhamos até então, certo? Então, a gente vai ter um mercado consumidor interno, né? Nós vamos ter, quanto mais urbanizado um determinado espaço, mais demandas diferenciadas eles têm. Então, se vocês forem pensar, por exemplo, vamos comparar, enfim, Bento e Porto Alegre. Então, Porto Alegre é a capital, né, mais de 1 milhão de habitantes, nós temos uma variedade de ofertas maior, né? Porque nós temos uma variedade maior de interesses também. Então, por exemplo, bom, Bento Gonçalves tem, enfim, cinema, que agora não podemos ir, né? Já estamos no meio de uma pandemia. Mas, enfim, digamos que vivenciássemos um momento comum, normal, né? Então, Porto Alegre tem uma oferta, por exemplo, de filmes, sei lá, iranianos, filmes ucranianos, enfim. O que aqui em Bento, né? Eu sou uma pessoa que demanda esse tipo de cinema, por exemplo, né? Então, em Porto Alegre, como tem muito mais gente, tem muito mais pessoas que, como eu, demandam este tipo de filme, né? Então, uma sala de cinema vai ofertar, né? Aqui não, né? Então, é isso que eu quero dizer. Então, no sentido de urbanização, a gente vai ter demandas diferentes e, por isso, a gente vai ter profissões também diferenciadas, né? Então, a gente vai ter grupos, digamos assim, né? Digamos assim, de profissionais, né? Liberais, enfim, que vão, então, começar a atender essas demandas diferenciadas que esses espaços vão se organizar. Então, grandes vilas, né, vão se organizar como Sabará, né, como Vila Rica, que hoje em dia, né, é Ouro Preto, Mariana, né, então aquelas cidades ali, né, Mariana que sofreu aquele crime ambiental, né, porque não foi um acidente, né, foi um crime ambiental, uma crônica de uma morte anunciada, e então também é uma cidade que vai se organizar, uma aldeia, né, uma vila que vai se organizar nesse contexto, tá? Então, com essas demandas também, né, e com essa explosão demográfica que a gente vai ter nesse contexto, outras regiões vão começar a se integrar na economia, né? E com a descoberta do ouro também, nós vamos ter que, por exemplo, melhorar as estradas para o escoamento desse ouro, né? Então a gente vai ter a chamada Estrada Real, que vai dessa região, né, até os portos do Rio de Janeiro, como por exemplo o Porto de Paraty, né, o porto, né, da própria cidade do Rio de Janeiro, né. Então nós vamos ter grupos de tropeiros que vão fazer essas, digamos assim, essas viagens e trazer esses produtos para esses grupos que vão enriquecer, que vão demandar, então, produtos de luxo, por exemplo, né. Nós vamos ter o sul, né, do país, né, a região então, onde nós vivemos, sendo ocupado, se integrando nessa economia, principalmente fornecendo muares, né, que são mulas, então produzindo mulas e oferecendo mulas para essa região, né, que é uma região que vai também, essas mulas vão transportar esses produtos, esse ouro, enfim, também o charque, que vai ser, né, o principal, digamos, produto, né, da região sul, essa carne, enfim, salgada, que é a base alimentar da população negra escravizada, que é a principal mão de obra desse espaço, né? Então, de modo geral, esses grupos que vão inicialmente praticar, né, a garimpagem, a faiscação e mais tarde os grupos mais poderosos, mais endinheirados, que vão conseguir comprar a possibilidade de explorar lotes de terra, lotes de espaços de mineração de minas, né, essas chamadas lavras, né, que é essa possibilidade dessa exploração. E esses grupos vão ter, né, um número muito grande de escravizados que vão também
trabalhar para eles. Então, esse é um ponto importante, tá? A principal mão de obra continua sendo mão de obra negra escravizada nessa região também, tá? Muitos vão conseguir, inclusive, né? Muitos dessa população negra escravizada vai conseguir, inclusive, comprar sua alforria, né? Que é o documento que permite, então, a libertação dessa pessoa nesse processo aí desse ponto inicial, digamos assim, né? Essa nova sociabilidade também que a gente vai ver, né? Essa diversificação social que a gente vai ver nesses novos espaços que estão sendo ocupados, certo? Continuamos na próxima. Cuidem-se!